Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente fala sobre Karl Marx. Vai ser uma introdução à sociologia de Karl Marx. E a primeira ressalva que a gente tem que falar de começo é que Karl Marx não era um sociólogo propriamente dito. Normalmente, quando a gente começa a estudar sociologia, a gente aprende que a base da sociologia, a sociologia clássica, é desenvolvida por Weber, Durkheim e Marx. E a gente já automaticamente imagina que os três eram sociólogos. Weber e Durkheim, que estão ali fazendo seus trabalhos no final do século XIX, estão preocupados em desenvolver uma sociologia, em propor uma ciência sociológica, em propor uma metodologia própria para a sociologia. Marx é um pouco diferente quanto a isso. Marx ele é anterior, meio século anterior a Weber e Durkheim, ele está ali em meados do século XIX, né, o auge da produção dele, e Marx não está preocupado em desenvolver uma ciência sociológica. Pelo contrário, como a gente vai ver daqui a pouco, ele entende que a economia política é a ciência fundamental para compreender a sociedade, não uma sociologia enquanto disciplina autônoma. Agora, não é por isso que ele não tenha sido importante para a sociologia. Ele é considerado um dos pilares da sociologia porque, a partir das obras dele, uma série de sociólogos, principalmente os sociólogos que estudam a sociologia do trabalho ou a sociologia econômica, utilizam, mobilizam estudos de Marx para entender seus objetos, para fazer suas análises sobre desigualdade, sobre relações de trabalho, sobre pobreza, enfim. Mas Marx em si mesmo não se proclamava um sociólogo e não se propunha ser um sociólogo. De qualquer forma, a gente tem Weber e Durkheim propondo para a sociologia os seus objetos de estudo. Para Durkheim tinha que ser o fato social, né? As instituições, as formas pelas quais a sociedade se impõe sobre o indivíduo. Para Weber, a sociologia tinha que estudar a ação social, a conduta humana em sociedade e o sentido que as pessoas atribuem a essa conduta. Para Marx, qual será o objeto de estudo? Marx vai entender que o ponto de partida do estudo da sociedade, o ponto de partida do estudo de uma determinada realidade social, de uma determinada formação social, o ponto de partida é o modo de produção dessa sociedade. Então, o nosso primeiro passo aqui vai ser entender o que é um modo de produção. A gente pode começar a caracterizar o modo de produção de uma forma bastante simples. Um modo de produção é a forma, a maneira pela qual uma sociedade produz os seus bens, produz os seus meios de vida. Marx gosta desse termo. Seus alimentos, sua vestimenta, suas residências, seus meios de transporte, de comunicação, enfim, os produtos básicos que as pessoas utilizam para viver, para ter lazer, para se comunicar, para se engajar em relações, enfim. O modo de produção se refere a como isso é produzido. Então isso é produzido de um jeito numa sociedade escravista, de outro jeito numa sociedade feudal e de um jeito ainda diferente numa sociedade capitalista. Cada uma delas tem o seu modo de produção. Se a gente vai especificar melhor, a gente vai adentrar em alguns conceitos importantes para o Marx. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: um modo de produção é composto por, primeiro, forças produtivas, segundo, relações de produção. O que são forças produtivas? Forças produtivas são os elementos envolvidos no processo de produção. Então, entre esses elementos você tem a força de trabalho, que são os trabalhadores, o conjunto de os seres humanos em condições, com capacidade de despender energia, de agregar trabalho ao processo e dessa forma agregar valor no processo produtivo. E além disso, as forças produtivas também são compostas pelos meios de produção. O que são os meios de produção? São as máquinas, são as propriedades de terra, os imóveis, a água,
a energia elétrica, que não tinha na época do Marx, mas um pouco depois começou a ter nas fábricas, o carvão, enfim, tudo isso são meios de produção. Então, numa dada época, você tem os meios de produção e as forças produtivas, os meios de produção e a força de trabalho, e isso daí compõe as forças produtivas dessa época. Conforme a tecnologia evolui, conforme o conhecimento evolui, a ciência evolui, você tem uma evolução da força de trabalho, cada vez mais capacitada tecnicamente, e você tem uma evolução dos meios de produção, máquinas cada vez mais sofisticadas, certo? Isso são forças produtivas. Além disso, um modo de produção tem sempre suas relações sociais de produção. O que são relações sociais de produção? Simples. A forma como aquela sociedade organiza as relações de trabalho. Então, no caso do modo de produção capitalista, as relações sociais de produção são organizadas por meio do contrato de trabalho, em que um trabalhador, que no geral não tem seus próprios meios de produção, ele, por meio do contrato, aceita vender a sua força de trabalho, sua capacidade de produzir, por tantas horas por dia, tantos dias por semana, tantas semanas por mês, enfim, a um empregador, um burguês. Isso são relações sociais de produção. Como aquela sociedade organiza as forças produtivas para gerar os seus bens, para gerar os seus frutos, os seus produtos. Então, modo de produção tem sempre forças produtivas, relações sociais de produção. Aí então fica a pergunta, mas por que Marx adota o modo de produção como ponto de partida da análise da sociedade? Por que ele escolhe isso e não qualquer outra coisa, o fato social, a ação social, a evolução das ciências ou qualquer outra coisa? Por que o modo de produção é o ponto de partida do Marx? Para entender isso, tem que entender um pouco do seu método, cujo nome ficou consagrado como materialismo histórico dialético. É o caminho, a forma como Marx compreende a sociedade. Materialismo histórico dialético. O que isso quer dizer? Esse palavrão, materialismo histórico dialético. Começar pelo dialético. Marx está se inspirando bastante no filósofo alemão, que veio mais ou menos meio século antes dele, que é Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ou também conhecido só como Hegel. Hegel, ele desenvolve uma forma de pensar a história e de pensar o homem que recebe o nome de dialética, embora essa palavra dialética tenha sido usada com outros sentidos por outros autores. E essa dialética no Hegel se refere a uma forma de pensar que, de uma forma muito resumida, tá? Ela considera a realidade em suas contradições, a realidade está permanentemente enfrentando contradições. Essas contradições devem ser observadas dentro da sua totalidade, ou seja, os elementos do mundo, os elementos do pensamento, os elementos da sociedade não podem ser simplesmente abstraídos, retirados do seu contexto para ser estudado. Os elementos, as partes do mundo, as partes da sociedade, as partes do próprio pensamento, têm que ser sempre considerados dentro de uma totalidade, da sua totalidade, na relação com os outros elementos. E o pensamento dialético é um pensamento que valoriza mais o movimento, o processo de mudança, o processo de transformação do ser, do mundo, da coisa, da economia, para o Marx isso que é o fundamental, em detrimento de pensar a sociedade e as relações como algo estático. Ou seja, a dialética vai sempre tentar acompanhar esse próprio movimento do real. A realidade, o pensamento, a sociedade está sempre em permanente transformação. E mais, o pensamento dialético vai dizer o seguinte, ora, é justamente por causa das suas contradições que as coisas se transformam. São as contradições entre conceitos, entre concepções, entre interesses diferentes, para o Marx isso é mais importante, as contradições entre perspectivas diferentes que faz com que as sociedades e qualquer coisa, na verdade, evolua. Bom, isso de uma forma muito simplória é o pensamento dialético, o pensamento por meio da
que observa as contradições e o movimento das coisas. Certo, então está claro o que é dialética, uma versão simplificada do que é dialética. Agora vamos entender o que é materialismo. Por que o Marx desenvolve materialismo histórico dialético? A gente já vai entender o histórico mais ou menos junto. Porque Marx está discordando de um ponto muito importante do Hegel. Ele se inspira na dialética do Hegel, mas ele discorda de um aspecto importante da dialética do Hegel, que é o seguinte. O Hegel era considerado um filósofo idealista. Hegel entendia que a partir da transformação da consciência, da evolução da consciência humana, da evolução da ideia, do pensar, a partir dessa evolução do pensar, o ser humano transformava a realidade. Então, você evolui o pensar e evoluindo o pensar você transforma o mundo. Você vai transformando, vai formando o mundo. Então, resumindo de uma expressão simples que o próprio Marx vai usar, Hegel pensa que a consciência, o pensar, determina a vida material. É a partir da consciência que a gente organiza a nossa forma de viver materialmente, nossa economia inclusive, nossas relações de produção, nossa vida material prática cotidiana. Marx vai falar o contrário, vai falar, olha, os seres humanos ao longo da história, eles foram transformando a sua vida material por questões materiais que apareceram diante deles, por relações materiais que eles foram estabelecendo. E como resultado dessas transformações das relações materiais, é que houve uma transformação da consciência. Então Marx vai dizer em resumo, não é a consciência que determina a vida material, é a vida material que determina a consciência. Ou ele também vai dizer, Hegel e os idealistas partem do céu para a terra. Tem como ponto de partida a consciência e depois, a partir da evolução da consciência, vão estudar a evolução material da sociedade. O que Marx fala? Nós queremos partir da terra ao céu, entender como as transformações materiais das sociedades ocorrem por razões materiais e como consequência dessas transformações materiais é que tem sim uma evolução da consciência, uma transformação da consciência. Não necessariamente uma evolução no sentido de positivo. Então ele vai falar, por exemplo, você tem um modo de produção feudal. Nesse modo de produção feudal, por que ele decai? Porque o ser humano vai abrindo a cabeça pouco a pouco e vai alcançando uma consciência mais profunda e aí vai, vamos mudar isso. Não, não é por isso. O modo de produção feudal, ele decai no fim da Idade Média por conflitos materiais que ele gera. A própria dinâmica do modo de produção feudal fez com que surgisse classes sociais dentro do feudalismo em conflito. Quais são? Camponeses que começam a se rebelar porque não suportam mais a servidão. Burgueses, que são as pessoas que cuidam do comércio e que não querem mais um estado de coisas em que a produção é controlada pela nobreza. A nobreza feudal, que é quem controla a produção, mas que não trabalha. Enfim, você tem essas classes sociais do sistema feudal que estão em conflito. Mediante esse conflito entre essas classes sociais é que o sistema feudal cai. Quando o sistema feudal começa a cair, começa, por razões dos conflitos que ele mesmo gerou, ele começa a cair e começa a penetrar no lugar, pouco a pouco, a crescer no lugar dele, um modo de produção capitalista, cuja classe social principal, ou melhor, cuja classe social dominante é a classe dos burgueses, não mais os senhores feudais. Então veja, o que causou a transformação de um modo de produção para o outro? Conflitos materiais, contradições de interesses materiais muito concretos. Conforme vai surgindo um novo modo de produção, que é o capitalista, esse novo modo de produção começa a transformar as ideias vigentes na época. Então você começa, a partir disso, ter transformações na filosofia, na arte, na religião. Então, como consequência das mudanças e das contradições materiais, você tem uma mudança
do ponto de vista da consciência, das ideias ou da ideologia, como Marx vai falar. Então, para Marx, é a vida material que determina a consciência. Por isso que se chama materialismo. E é materialismo histórico porque ele está querendo justamente entender a história dessas contradições materiais. Porque só entendendo a história dessas contradições materiais, a gente entende melhor o ponto em que a gente está hoje. A gente está hoje como resultado de um processo histórico. E a gente carrega todo esse processo que a gente atravessou com características na nossa própria sociedade atual. Então é a partir desse aparato teórico, né, que toma como objeto o modo de produção dentro de uma perspectiva materialista histórica dialética, que Marx vai desenvolver um estudo muito abrangente do modo de produção capitalista. Quando eu digo muito abrangente é porque ele não está estudando apenas a relação imediata do trabalhador com o seu patrão. Ele está estudando isso também, mas ele está estudando as consequências políticas, ele até chega a falar um pouco das consequências psicológicas, da evolução da ciência dentro desse contexto. Enfim, é uma análise muito abrangente que ele faz do modo de produção capitalista. Como é próprio do pensamento dialético, ele vai tentar identificar as contradições do modo de produção capitalista. E aí a gente pode ver algumas contradições internas mesmo ao modo de produção capitalista que vão gerar a sua própria superação do ponto de vista da perspectiva do Marx. Por exemplo, ele vai falar, olha, você tem uma sociedade capitalista que ao mesmo tempo gera uma grande quantidade de riqueza e uma pobreza gigantesca também. Pelas mesmas razões, pelo mesmo processo. Uma mesma sociedade gera riqueza e gera pobreza. Um volume gigante de bens e muitas pessoas produzindo esses bens, mas que estão desprovidas desses próprios bens. Por quê? Porque no capitalismo tem uma separação entre o produtor, o trabalhador, e o fruto do seu trabalho. Então o trabalhador gera esse fruto do trabalho, ele produz esses bens, mas pelas condições do trabalho, pelas relações sociais de produção, ele não tem acesso a esses bens. Você tem uma coleção gigante de mercadorias, ele chama, um conjunto gigante de bens que são produzidos, e você tem muita gente desprovida desses bens, justamente as pessoas que os produzem. Isso é uma contradição. Ele vai falar, olha, o capitalismo, e aí pensando principalmente nas revoluções burguesas que estão acontecendo na Europa, exatamente na época de Marx, o capitalismo propõe liberdade, igualdade e fraternidade. É o lema da Revolução Francesa. Só que ele é incapaz de realizar isso. Ele é incapaz de realizar a liberdade porque ele está fundado sobre a opressão. Porque a forma dele funcionar é uma forma que explora e exaure os trabalhadores. É uma forma que esgota os trabalhadores e não permite que esse trabalhador seja ele também um proprietário de meio de produção. Ele está fadado a vender a sua força de trabalho, porque ele está sempre trabalhando para conseguir sobreviver. Ele não vai conseguir comprar uma fábrica, comprar um banco no futuro. O capitalismo promete igualdade, mas é uma igualdade formal, uma igualdade que não existe na prática, uma igualdade só de direitos perante a lei. Mas na prática, essa igualdade não é concreta, porque o capitalismo, para funcionar, ele tem que ser desigual. Ele precisa da desigualdade, ele precisa de uma camada muito grande de pessoas que não têm seus próprios meios de produção e que, portanto, tem que vender a sua força de trabalho para o burguês, que é quem tem o meio de produção. Se você não tem essa camada muito grande de pessoas, sem meios de produção próprios, você não tem capitalismo. Mais ainda, ele fala que o capitalismo ele é tão essencialmente desigual que ele precisa até mesmo dos desempregados. Se você não tem um desemprego numa sociedade, o valor da força de trabalho, o valor para contratar um trabalhador é muito caro. Por quê? Se você tem muito desempregado, você contrata trabalhadores de baixa qualificação para operar uma máquina simples, para serviços de limpeza e por aí vai. Você contrata esse trabalhador a um baixo custo e se ele não te satisfaz, se ele não se submete à opressão cotidiana do trabalho, você demite e contrata outro.
Você tem que ter um monte de trabalhador querendo esse emprego. Agora, se você não tem o desemprego, se você tem um desemprego muito baixo, se você tem um pleno emprego, aí você não pode simplesmente demitir esse trabalhador e contratar outro. Se esse trabalhador começa a reivindicar melhor salário e você não tem que impor no lugar, você tem que pagar esse melhor salário. Então, o capitalismo precisa de um nível de desigualdade, precisa de um nível de desemprego. Você pode pegar, tal país específico não tem desemprego, mas ele obtém seus bens numa cadeia global. Em algum lugar onde os bens básicos estão produzidos e mandados para lá, tem desemprego. Enfim. E o capitalismo também não pode ser fraterno, não pode construir fraternidade no sentido moral da coisa, porque o capitalismo precisa, para ele funcionar, da concorrência permanente. Concorrência entre empresas, claro, mas também a concorrência entre indivíduos. Pelos postos de trabalho, pela promoção. O capitalismo funciona na base da concorrência. Funciona na base de cada um buscando o seu próprio interesse. Se você não tem essa ambição dos indivíduos, cada um buscando o seu próprio interesse num sistema de concorrência, você não tem capitalismo funcional. Se você não tem, se você quer construir uma sociedade completamente pautada na fraternidade, o capitalismo não vai funcionar, porque ele precisa desse sistema de concorrência. Bom, a teoria de Marx, evidente, tem outros elementos, mas a título de introdução, de começar a entender o pensamento dele, a teoria dele, são esses os aspectos fundamentais. Valeu, pessoal. Até a próxima.